Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu tô trazendo uma matéria aí da Veja, né, pra você, depois do Putin ameaçar o mundo, como a Rússia sempre faz. É só alguém falar uma coisa um pouquinho mais, né, de forma mais grossa com ele, que quando não é ele, ele usa um dos seus braços, como no caso sempre, né, o camarada que mais fala grosso ali começa e traz falas extremamente impopulares e polêmicas é o Dmitry Medvedev, né? Que seria o braço direito do Putin ali dentro. Ele é o cara mais linha dura ali, não é? E agora, depois das falas do Emmanuel Macron, né, de que ele quer enviar tropas para dentro da Ucrânia, porque segundo ele a Rússia não pode vencer, porque se a Rússia vencer na Ucrânia, ela não vai parar ali, ela vai avançar contra outros países europeus e que o conflito já está, né, já faz parte do contexto europeu. Então a Europa precisa se preparar. Junto com Macron tem a própria Polônia. A Polônia tem muito medo, né, porque ela sabe que ela é a próxima da lista. Então a Polônia concorda com Macron, a República Tcheca concorda com Macron, os países bálticos, porque eles sabem que também são os próximos, né? Estônia, Letônia, Lituânia. E aí, hoje, né, ontem na verdade, o Kremlin diz que a ameaça nuclear de Putin foi tirada de contexto. O presidente russo havia dito em entrevista que o país estava pronto para uma guerra nuclear e que não toleraria que os Estados Unidos enviassem soldados para a Ucrânia. Então tá aí, né? Então assim, você vai ver o que ele falou e aí ver se foi tirado de contexto, né? Depois de uma entrevista em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou que o país estava tecnicamente pronto para uma guerra nuclear, o Kremlin denunciou nesta quinta, dia 14, que seus comentários não constituem uma ameaça de usar bombas atômicas. Além disso, ele acusou os Estados Unidos de deliberadamente tirarem as falas do mandatário de contexto. Eles falam Estados Unidos porque quem controla a mídia ocidental são os globalistas, né, e eles estão majoritariamente em Washington, né, nos Estados Unidos, e em Londres. Na entrevista à televisão estatal, publicada na quarta, dia 13, Putin afirmou que a Rússia tinha ogivas suficientes para uma guerra nuclear e comentou que caso Washington enviasse seus soldados para lutar na Ucrânia, a iniciativa seria considerada uma escalada significativa do conflito. Então assim, ele fala, né, para que então, se esse não era o contexto de falar isso, para que ele citou as ogivas? Né? Porque ele quer usar. E que na verdade, vamos ser sinceros aqui, né? Não vou ler a matéria inteira, mas a verdade é o seguinte, né? Qual que é o grande medo da Rússia? Né? A Rússia ela tem um medo, que é deixar de existir. Ela é uma confederação de várias etnias ali dentro, morando juntos, regidas sob um forte governo de mãos de ferro, e que se isso ruir, se começar a ver burburinhos ali dentro, a casa cai, né? E ele não vai permitir isso. Recentemente, inclusive, ele reconheceu o Islã como uma das religiões oficiais de Estado da Rússia, para você ver, por causa da Chechênia, que é, né, um Estado islâmico ali dentro, e vários outros. Então ele sabe do risco. Agora, é óbvio, ele é um estrategista muito inteligente. Este conflito, tá, que vai escalar, né, o Macron, a gente não sabe se o Macron, que nada mais é do que o porta-voz dos globalistas, eles usaram o Macron para isso. Por quê? Primeira coisa, o Emmanuel Macron ele quer tomar o lugar da Alemanha como grande líder da Europa, da União Europeia. Porque até pouco tempo atrás, a grande líder da Europa era Angela Merkel, né, a então chanceler alemã. Depois que ela sai do cargo, que ela se aposenta, vem esse Olaf Scholz hoje e ele é muito fraco. Nitidamente ele é um líder muito fraco, ele não consegue compensar essa ausência da Angela Merkel, que também a Angela Merkel surfou num tempo de paz, onde o gás da Rússia era totalmente vendido e estava em vias de construir o Nord Stream 2, né? E aí, com o conflito da Ucrânia, tudo veio abaixo. E o Olaf Scholz, ele não quer, inclusive chancelou aí recentemente, que não vai enviar os mísseis Taurus da Alemanha para a Ucrânia, porque são mísseis de longo alcance
mais de 500 quilômetros e daria poder à Ucrânia de atingir todos os territórios russos, né? E aí eles sabem que isso era um risco muito grande e já não vão vender, pelo menos até agora, né? Mas isso aí a gente sabe que logo logo eles mudam de ideia e tudo vai por água abaixo. Só que o que o Macron quer é a liderança, ele quer que a França se torne líder e ele quer ser o grande homem forte dali. Mas ao mesmo tempo, ele quer fazer de tudo, pelo menos uma coalizão considerável de nações junto à França, e obter com isso o apoio americano para enfiar tropas na Ucrânia para enfrentar a Rússia, para ao mesmo tempo parar a Rússia, mas também porque eles sabem que o Trump vai voltar. E que quando ele voltar, a agenda globalista vai ser desmoronada, ela vai ser destruída. Então o que está em jogo é uma agenda. Essa agenda identitária, como essa própria agenda que o Emmanuel Macron acabou de aprovar, tornando constitucional o aborto na França. Além disso, né, agora a próxima lei que o Macron está em debate na França e que o Macron quer apoiar, ele apoia, é a eutanásia, né, que as pessoas em idade avançada, com comorbidade, problemas de saúde muito severos, estado de sofrimento, elas possam decidir optar por deixar a vida. Então, assim, é um povo que está comemorando não ter filhos e até mesmo tirar a própria vida, mas que está preocupado em ser subjugado pelo eurasianismo russo e chinês? Vocês entendem sob qual governo o Ocidente está? A gente tem louco dos dois lados, porque o Putin é outro louco, psicopata. Toda hora que alguém fala grosso com ele, ele fala, vamos usar armas nucleares. Ou seja, essas pessoas não têm respeito nenhum pela vida humana, nenhum mesmo, nenhum. E do outro lado a gente vê com medidas claras, sendo constitucional medidas que não fazem o menor sentido. Por que um povo que quer preservar o meio ambiente, cuidar da Amazônia, deixar o planeta melhor para o futuro, sendo que eles não querem ter filhos, e inclusive se tiver querem eliminar eles dentro do ventre da mãe, o local mais seguro para uma criança estar é dentro da mãe? Então, assim, qual é a lógica dessa geração? Uma geração que está comemorando abertamente a sua extinção. Que é isso que está acontecendo. É uma geração que comemora a sua própria extinção. É a extinção de uma civilização. A França acabou. Porque é o ideal do globalismo que o Macron representa. Lembre, o Emmanuel Macron ele era um banqueiro dos Rothschild. Rothschild, do Jacob Rothschild, que recentemente faleceu, é a família número 1, a que controla a economia mundial, controla o Federal Reserve, o Fed e os outros bancos centrais mundo afora. É ela, né, quem inventou o dinheiro praticamente, esse sistema financeiro que você conhece hoje, quem inventou e sustenta são eles. E ele trabalhou diretamente para o poder financeiro mundial. Então ele representa essa família, né, que é inclusive dona da revista The Economist. A revista The Communist é essa que, quando ela é publicada, todo mundo tem que ler, que é para você. Se quer entender a geopolítica, o que vem pela frente, só pegar essa revista e ler. E aí o Emmanuel Macron, ele só é um porta-voz, né? Ele é só um fantoche sendo usado para passar um recado para o Putin, para o Xi Jinping e para o mundo. Qual é a visão de mundo globalismo? Acabar com as fronteiras, levar as pessoas, né, acabar com a classe média, unificar todos sob uma única renda, que todo mundo seja igual, mas não ricos iguais, mas sim pobres iguais. Acabar com a ideia de família tradicional, acabar com as bases cristãs. Eles precisam destruir o cristianismo no mundo, porque eles querem trazer uma religião de mistérios. E eu espero que vocês compreendam isso, que essas agendas aí, ela é uma agenda religiosa, que existia no Egito Antigo, na Babilônia Antiga, e eles vão trazer novamente. Porque não é possível que ninguém está percebendo a contradição que há entre as leis aprovadas dentro das nações e ele querendo levar o país para uma guerra, né? E até mesmo uma guerra nuclear. Porque para eles ter ou não povo, eles imaginam um mundo onde eles vão governar absolutos, vai sobrar alguns poucos, e esses poucos eles vão se tornar transhumanos, né? A agenda tecnocrata está dos dois lados, inclusive a Rússia com o projeto 2045.
onde todo mundo vai, né, como Klaus Schwab falou recentemente no Fórum de Davos, você, até 2025, cada cidadão vai ter a sua identidade digital. A sua mente, a sua personalidade vai ser copiada para o mundo digital. Se você deixar essa vida, vai existir uma cópia exata do teu perfil, do teu cérebro na internet. E eles então vão poder criar um corpo de metal, que é muito mais resistente, e trazer você de volta à vida. É assim como eles creem. Mas para ser melhor, como que eles vão usar essa tecnologia? Eles vão copiar tua mente digitalmente, mas também eles estão criando a IA generativa. Eles estão começando a desenvolver tecnologias usando também células troncos ou células humanas para desenvolver um neurônio artificial misturado com um neurônio humano para criar uma comunicação mais eficaz e a mais próxima possível do cérebro humano, das sinapses humanas, para criar então um corpo de silício que alcance a singularidade. E você junte a isso a computação quântica, que aí vai ser realmente, a humanidade vai estar perante aquela que a Bíblia vai descrever como a besta que emerge da terra. É um poder que vai controlar tudo. Tá? Vão surgir aí, o Macron ele não tem apoio para esse conflito de todos os 32 países da OTAN, ele tem de alguns. O que eu presumo que ele vai criar uma coalizão de pelo menos 10 nações, 15 nações, não sei quantas, que vai com ele e que ele vai se sentir fortalecido para ir para o conflito, mas vai rachar a União Europeia ao meio. E a União Europeia vai se tornar 2 blocos. Em compensação, você vai ter a China fazendo parte de um bloco junto com os países do Mar Meridional, Estados Unidos, Canadá e México, outro bloco, Brasil e todos os países da América do Sul, outro bloco. Nós vamos ter, no fim, 10 reis, como Apocalipse 17 descreve, que a besta, né, que tem 10 chifres, são 10 reis que se levantarão, mas eles terão poder apenas por 1 hora. Vai ser um governo que vai surgir rapidamente no mundo mediante uma necessidade extrema, seja diante da guerra e também das catástrofes, né, dos sinais da inversão que virá sobre o mundo, do campo magnético. E esses 10 eles terão um intento, eles vão entregar o seu poder e a sua autoridade para a besta, que é essa besta tecnológica. Eles estão criando uma inteligência artificial generativa com computação quântica, unindo o cérebro humano com a máquina, porque eles querem desenvolver um sistema que vai poder resolver tudo para o homem, vai pensar em tudo, vai controlar tudo, vai vigiar tudo e vai ter resposta para tudo, que é o que o ser humano sempre sonhou, não é? E é isso que o sistema está caminhando para virar, tá bom? Então, para eles, é como se as massas, nessa quantidade que existe hoje, como não vai ter mais emprego, porque tudo vai ser controlado pela IA, né? Então, para que ter 8 bilhões de pessoas no mundo? É assim que eles imaginam, como eles pensam. Para que isso tudo? Porque imagina essas 8 bilhões de pessoas se rebelando contra o sistema. Vai ser algo, obviamente, insustentável. Então, eles querem, pelo menos, levar o mundo para uma distração e para uma sessão de descarrego, né? Vamos dizer assim, vamos usar as palavras que a gente pode usar aqui. E muita gente não está compreendendo a lógica na situação, tá bom? Existe uma lógica. Então nós estamos realmente sendo governados por loucos. Só tem psicopata no poder das nações hoje. É só louco falando e assim, num nível de loucura que não tem outra explicação. A gente só tem psicopata no poder, falando abertamente de aniquilar a civilização, de lançar armas de destruição. A gente viu a conversa, assistam a entrevista do Vladimir Putin, a última que ele deu, ele falando, não, nós temos armas nucleares e as nossas armas nucleares são as mais modernas do mundo, são mais modernas inclusive que os Estados Unidos. E daí, quem quer saber disso? Quem se importa com isso? Se as armas dos Estados Unidos são extremamente antigas, iguais a de Hiroshima e Nagasaki, se eles usarem e for igual aquelas, imagina o estrago que eles vão causar no mundo.
As armas dos Estados Unidos são atrasadas, é o que ele quis dizer, são atrasadas como? Igual a de Hiroshima e Nagasaki, que causou aquela destruição daquele nível? Se for iguais àquela, nós estamos perdidos. Olha, e ele não, as nossas são mais, as nossas são mais mortais, as nossas podem causar um estrago muito maior, porque é isso que vai acontecer. Eles vão matar muita gente que não tem nada a ver com esse conflito, nada a ver com essas loucuras e insanidades deles, e eles vão avançando com essa narrativa, com essas provocações insolentes, sabe? As coisas mais inacreditáveis. A gente percebe que a gente não tem mais, não existe um líder sensato no poder. E as pessoas estão esperando que o Trump venha e resolva. Talvez, irmãos, talvez ele venha e não seja como muitos esperam. O problema do Trump não é nem o Trump, o problema é quem está em torno dele. Ele tem muito conselheiro que é louco para ver o caldo entornar, para ver realmente assim, um fogo pegar no mundo e não está nem aí. Mas eu acredito que quando ele entrar, ele vai recuar. Os Estados Unidos vai recuar. Você não vai ver mais os Estados Unidos liderando o mundo, porque ele não quer isso. Ele quer tirar os Estados Unidos de liderança mundial e se recuar para o seu espaço. Ele não vai participar mais de aliança, de bloco. Ele mesmo é contra a existência da OTAN. Então a OTAN vai ser muito enfraquecida a ponto de ter que se reinventar. E ele não vai ser como o Biden. Quando os Estados Unidos, no governo Trump, forem intimidados, ele vai responder com uma dureza e um poderio muito mais forte e incisivo do que o Biden faz. Ao mesmo tempo que eles vão recuar e não vão mais interferir na vida dos outros, eles vão também mostrar que a nação continua com força e prestígio perante a sociedade, perante a comunidade internacional. E todos vão perceber isso. Mas ele vai salvar a economia americana. Vai vir um aperto monetário e econômico financeiro muito forte no mundo e um combate. Ele vai iniciar um conflito muito poderoso contra o globalismo, contra a agenda woke no mundo, a woke, né? E o globalismo com certeza não vai aceitar cair fácil, né? Mas você vê, tá tão difícil para essa agenda quando eles veem as presepadas que o governo Biden tem feito no mundo que até mesmo democratas estão deixando de votar no Biden porque está vendo que só pode ser de propósito as presepadas que esses camaradas fazem. As decisões são as mais loucas possíveis. Até na Rússia, o número de pessoas que estão contra o governo Putin hoje é muito maior, né? Não é suficiente para derrubá-lo, mas a insatisfação é muito grande, entendeu? Porque, irmãos, poucos, tá? O mundo está caminhando para que realmente as pessoas percam totalmente a confiança nos líderes que existem hoje. Não existe mais confiança nos líderes que existem hoje. E perfeitamente, é óbvio que nem tem que ter. Para a gente ver o nível de conversa que a gente está tendo internacionalmente, como essa aqui, ó, de um ameaçando destruir a civilização do outro, na maior naturalidade, como se fosse uma conversa normal, é porque nós temos também uma sociedade doente, onde a fé em Deus não importa mais. Deus para a sociedade não existe mais, né? A lei de Deus menos ainda importa para os homens, né? Se Deus, não existe um ser supremo regulando a sociedade, né, que controla a sociedade, então nós entramos naquele do New Age, né? Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Todo mundo tem um pouquinho da verdade, né? Ninguém é mentira, todo mundo é verdade. Então, né, aí, por isso que a gente está tão politizado. E essa polarização da sociedade no Ocidente é tão poderosa que qualquer um aí que levantar e quiser incitar o povo a uma G civil, consegue. E a gente sabe para onde está caminhando. Eu espero que vocês se atentem. Por quê? Porque são falas que mostram que são homens que estão prontos. Eles não estão só prontos, eles estão preparando o mundo para um show de horrores que vai vir por aí. Se alguém não aparecer para parar essa loucura, eles vão ir até as últimas consequências e vidas humanas para eles não vale absolutamente nada. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe as suas vidas. E outra, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe informação, comente, é importante para a relevância maior do canal na plataforma. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.